eu atendi uma pessoa que ela não é cristã, né? E ela veio, me indicaram por eu ser uma psicóloga cristã. Por quê? Aí já entrando num exemplo. Ela passou por uma situação que eu e a psiquiatra, a gente entendeu como uma dissociação. É como se a pessoa se distanciasse da... Eu quero tentar explicar isso sem a linguagem psicologizar, né? É como se a pessoa ficasse fora dela, digamos assim. Sair de si, a pessoa não é... não é exatamente isso, mas trazendo uma linguagem mais palatável. E aí, no contexto familiar ali, a família de uma certa denominação expulsou o demônio. Né? Uhum. E aí, isso trouxe um grande problema pra ela e pros pais. Porque falaram pra ela que se ela não fosse pra igreja evangélica, o demônio ia voltar. E aí vieram me procurar por eu ser evangélica, porque queriam. Não eles, mas a família que fez isso, né? Queria que essa pessoa tivesse contato com uma psicóloga cristã, evangélica. E aí eu comecei a conversar com a pessoa. Era uma adolescente na época. E aí eu tive que fazer até uma sessão com ela e os pais pra explicar a seguinte questão. Minha filha, você não precisa ir pra igreja. Se você não quer ir pra igreja... Tá tudo bem. A gente entende, né? Que uma vez que o demônio foi expulso, segue sua vida. Não é... Porque se você... não adianta eu querer forçar Jesus pra aquela pessoa. E isso foi interessante, porque praticamente foi uma aula de teologia ali, né? Pra explicar... Aí a gente pode ver a interseção, né? Da psicologia com a fé, né? Até. E aí eu até falei, eu usei exatamente esse exemplo. Se fosse uma questão pra você... Não, eu quero frequentar a igreja. Porque ela ia pra igreja e ficava muito ansiosa. Muito ansiosa. Se você quisesse frequentar a igreja... Aí a gente ia trabalhar... A gente ia dessensibilizar ela aos poucos. Mas se ela não quer nem ir pra igreja... Pra que eu vou fazer isso? Ela não é... Então eu falei pra ela, para de ir. Tá bom, você não precisa ir, tá tudo certo. Ela é de outra religião, ela frequenta... a religião dela, eu uso a fé dela, porque como psicóloga eu não vou entrar com a minha fé. Inclusive ela fala, a única evangélica que eu gosto é você, porque você me entende. E ela sabe claramente que sou filha de pastor, nora de pastor, sabe que eu sou líder na igreja. E ela e a família dela, assim, eu tenho um carinho absurdo por essa família, assim. Quando o Isaac, antes do Isaac nascer, eles mandaram presente pro Isaac. E isso assim, são pequenas coisas que a gente vai vendo. A família recebeu bem, então, isso que você falou? Muito bem, pra eles foi um alívio. No dia que eu virei pros pais e eu expliquei sobre essa questão da possessão demoníaca, se assim posso dizer, eu até falei, olha, eu conversei com fulano, que é da denominação de vocês, que é uma psicóloga amiga minha, que inclusive foi quem me indicou pra eles. E ela falou, Júlia... desconsidera isso, porque isso tem a ver com aquela igreja específica, nem a nossa denominação pensa assim. Eu tinha conversado até com o Matheus, porque eu falei, cara, como é que eu vou entrar nesse assunto? Mas eu entendi que eu precisava explicar, dar o conhecimento para eles poderem levar a vida com maior leveza. Sim. E quem sabe lá na frente essa família, né, assim, possa encontrar Jesus de fato, mas não dessa forma, né, goela, né, enfiando goela abaixo, que a gente vai falar de Jesus. Então, é possível, voltando à sua pergunta, é possível, desde que a pessoa queira voltar para aquele ambiente. Entendi. Esse negócio de possessão demoníaca é curioso e é realmente complicado de lidar. É legal, né? Esse é um tema que entra quando a gente vai lidar com teologia e psicologia, já vem logo esse tema aí. E de fato, muita gente confunde essas coisas de transtornos psicológicos e tal, com possessão demoníaca e tal. É uma coisa que a gente tem que fazer com muita responsabilidade, com muito cuidado, né? Porque a gente pode acabar oprimindo mais algumas pessoas, né? E também a gente pode acabar caindo no problema teológico de negar certas coisas que não são negar, que a gente não pode negar e tal. Uma coisa que a gente tem que a gente tem que ter em mente é que e isso a gente pode até falar mais daqui a pouco, né? Pra gente entender teologia e psicologia, a gente precisa ter uma boa antropologia, né? É uma antropologia que não divide o ser humano, né? Mas que mantém o ser humano integrado, né? Nos seus vários aspectos, nas suas várias faculdades e tudo mais.
o ser humano é feito composto de vários fatores, né? Um ser espiritual, por um lado, emocional, por outro lado, físico, por outro lado, fisiológico, enfim. Então, assim, não é de se espantar que uma experiência espiritual tenha manifestações corporais, tenha manifestações emocionais, psicológicas, né? Porque qualquer experiência espiritual passa pelo corpo também. Né? Não tem como separar essas coisas. Então, assim, não é de se espantar que as reações causadas por uma possessão demoníaca possam se confundir com reações causadas por transtornos psicológicos ou outras questões, né? É preciso sabedoria e discernimento pra gente saber separar e diferenciar as coisas. Quando é um e é outro. A gente não vai dar nenhuma fórmula aqui de como fazer isso, obviamente. Mas Só que eu tô querendo deixar claro é que há diferença, né? As manifestações, né, visuais podem ser muito parecidas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é possessão demoníaca, outra coisa é transtorno mental. Né? Essa menina não necessariamente estava endemoniada. Né? E você não resolve o problema dizendo que você só vai se libertar disso se você ir pra igreja. Até porque, teologicamente, isso é errado. Você poderia até dizer que o demônio vai voltar se ela não se arrepender e não aceitar Jesus. Né? Até poderia dizer isso. Faz até sentido. Tem até alguma base. Mas dizer que ela vai voltar se ela não ir pra igreja, não é assim que funciona. Isso é legalismo. A igreja vai proteger ela. Pois o pessoal segurando tudo. Pois é. De fato, é que nem a gente querer muito incutir para aqueles dois campos da antropologia. A pessoa, ela é corpo, alma e... Ela é corpo, alma e espírito. Então, tipo, a pessoa é espiritual, emocional e física. Não, a pessoa, ela é física e ela é imaterial, tá ligado? Sendo que, na verdade, tipo... Não sei o que vocês acreditam, mas eu pelo menos acredito que a gente é uma unidade... A gente é muito mais uma unidade do que algo dividido. Então, é meio que muito pouco provável que algo que mexeu com o seu psíquico não vá tocar em alguma parte no seu físico e tudo mais. Eu gostei da definição que nós somos um ser biopsicossocial. Pegando a definição em saúde, né? Mas eu gosto também do que, acho que é Viktor Frankl que fala, que é biopsicossocial e espiritual. E não tem separação, é como se fosse tudo junto, uma palavra só. Porque nós somos um ser biológico, nós precisamos do social, da sociedade, psicológico, né? E parte espiritual. E espiritual, não tô falando da religião, não. A gente tá falando espiritual, dessa questão da transcendência mesmo. O que faz estar vivo, no caso. Vivo. Ter um propósito. O Viktor Frankl vai falar muito disso, porque ele viveu, só contextualizando, ele era um psiquiatra judeu que viveu na fase da guerra, onde ele foi pro campo, nazista e tudo mais. E ali ele encontrou, né? Ele começou a formular a abordagem teórica dele. Me fugiu agora. A logoterapia. Logoterapia, isso. Logoterapia? Não é logoterapia, não. É logoterapia. E aí ele começou a formular e trazer essa questão da transcendência, como a gente ter transcendente, como um ser espiritual mesmo. Se você quiser e puder doar algum valor para nos ajudar, mande um Pix pelo QR Code da tela. Valeu!